A Infância de Jesus, por Ana Catarina Emerick. Capítulo 5. São Gabriel aparece a Zacarias. Evangelho. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa chamava-se Isabel e era descendente de Araão. Os dois eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal, no sorteio, coube-lhe entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava a rezar no lado de fora. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo, mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias. Deus ouviu o teu pedido. A tua esposa Isabel vai ter um filho e dar-lhe-ás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como vou saber se isso é verdade? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e ele mandou-me dar-te esta boa notícia. Vais ficar mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que se cumprirão na altura própria. O povo aguardava Zacarias e estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois de terminar os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Lucas 1, 5, 25. Zacarias habitava não em Hebrom, mas sim em Jutá, uma légua ao sul daquela cidade. Hebrom fora, em tempos, quase tão populosa como Jerusalém, vendo-se ainda restos de antigas edificações e velhos muros de vedações nos terrenos intermediários das duas cidades. Os sacerdotes de Jutá eram, porém, de categoria superior aos de Hebrom, que dependiam de Zacarias, sendo a família deste sacerdote muito considerada não somente pelas virtudes que distinguiam os dois esposos, como pela pureza da sua linhagem, descendentes como eram da família de Araão. 2 vezes por ano, Zacarias subia a Jerusalém para o serviço do templo, e quando desta vez se aproximava o dia de deixar a casa de Jutá,
deu a saber a Isabel, sua mulher, quanto lhe era custoso ir ao templo por causa da esterilidade do seu casamento. Antes de tomarem o caminho da cidade santa, reuniu Zacarias os sacerdotes da sua turma e, como numa propriedade das vizinhanças de Jutá, os preparasse para os exercícios do culto, falou-lhes sobre as apreensões e tristezas que o dominavam, dizendo-lhes que alguma coisa lhe ia acontecer. Dando entrada em Jerusalém e aproximando-se a hora do serviço no santuário, viu aproximar-se do altar dos perfumes e nele queimar o incenso. O teto desta parte do santuário era aberto por cima do altar, por onde se podia ver uma parte do céu. Zacarias estava encoberto à vista do povo, e no momento em que o incenso se desfazia em nuvens de fumo, vi descer do alto uma grande claridade que o envolveu, caindo ele por terra. Mas um anjo ergueu-o, parecendo-me que ao mesmo tempo tirava dele qualquer coisa de corporal que era substituída por outra de forma luminosa. Foi alguma coisa parecida com que se deu com São Joaquim antes da concepção da Virgem Maria. Capítulo 6. O casamento da Virgem Maria. Na data em que o anjo apareceu a Zacarias, encontrava-se a Virgem Maria no templo servindo ao Senhor, juntamente com algumas das suas companheiras. A elas pertencia a reparação das vestes sacerdotais e limpeza das alfaias e vasos em uso nos sacrifícios do altar. Chegara, porém, o tempo em que lhe pertencia deixar aquele santuário e constituir família, casando-se, bem como mais 7 meninas que, como ela, tinham completado os 14 anos de idade. Era este o preceito estabelecido para as donzelas educadas no templo. Como os pais de Maria haviam feito a Deus o sacrifício inteiro da sua filha, o desejo desta era, por sua vez, continuar a viver naquele santo recolhimento. Quando, pois, o sacerdote lhe anunciou a obrigação em que ela se encontrava de tomar novo estado, Maria encheu-se de tristeza e deu-lhe conhecimento da resolução que tomara de viver só, consagrada ao serviço do templo. A lei foi estabelecida para todas e não admitia exceções. Por isso, para a Virgem, foi de lágrimas a hora em que lhe confirmaram a situação de ter de aceitar um esposo. São Joaquim havia já falecido e, junto de Maria, encontrava-se sua mãe, Santa Ana, que a devia acompanhar na saída daquele santuário. Entre os judeus havia o pressentimento íntimo de que o Messias prometido havia de nascer de uma das donzelas consagradas a Deus no templo. Este fato explica a razão por que os sacerdotes não condescenderam com o desejo de Maria, embora houvesse exemplos de mulheres que, como entre os essênios, viviam em estado de virgindade. Na antiga aliança, não era tido como meritório o estado de virgindade, porquanto era considerada a maior das bênçãos receber no matrimônio numerosa prole, sendo a maior glória para uma mãe a esperança de um dia vir a ser apontada entre as predecessoras do Messias prometido. Conhecido o futuro que lhe estava preparado, Maria voltou ao seu oratório e, ajoelhando-se, orou fervorosamente ao Senhor. Lembro-me que, pouco depois, vi a Virgem tomar uma Bíblia e seguir com ela a caminho da fonte ou cisterna próxima. Ao chegar ali, ouviu Maria uma voz do alto que a encheu de confiança e lhe esclareceu o espírito. Essa voz não era uma aparição, mas uma palavra celeste que lhe mostrou
como era da vontade do Senhor que ela aceitasse o estado que o sacerdote lhe anunciou. De entre os sacerdotes do templo, havia um tão adiantado em anos que precisava de ser transportado pelos mais novos. Era o sumo pontífice. A seguir a estes fatos, sendo levado ao Santo dos Santos, e como ali, junto do altar do incenso, tivesse uma revelação do céu, pousou o dedo polegar nesta passagem de Isaías e leu: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que habitavam um país tenebroso. Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Sobre o seu ombro está o manto real, e chama-se Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi, e o seu reino, firmado e reforçado com o direito e a justiça, desde agora e para sempre. Isaías 9, 1, 5, 6. Em obediência à revelação do Senhor, mandou o sumo sacerdote convocar por emissários do templo todos os homens da família de Davi que no dia marcado ali compareceram, vestidos como nos dias das grandes solenidades. Foi-lhes apresentada a Virgem Maria, que seria desposada por aquele cujo ramo desse uma flor. Fora a cada um entregue uma vara ainda verde e nela escrito o nome do possuidor. Maria, retirando-se, voltou para sua pequenina cela, onde fervorosamente orou ao Senhor, mal podendo resignar-se ao pensamento de que um dia deixaria de guardar a sua virgindade. Entretanto, no altar dos sacrifícios era oferecida uma vítima ao Senhor, enquanto sobre o outro, o do Santo dos Santos, se depositavam as varas dos pretendentes à mão de Maria. Assim, orando todos, se completou o ato sacrificatório. No desenrolar destes fatos, vi que um dos mancebos das vizinhanças de Belém, alimentando a esperança de vir a ser o escolhido para esposo da Virgem, orava com particular fervor, pedindo a Deus, com suspiros, que enviasse ao seu povo o Messias prometido. Retirados os ramos do altar, reconheceu-se que nenhum deles florescera, e isso foi participado a cada um dos mancebos ali presentes. Assim, nenhum de entre eles foi escolhido para esposo de Maria de Nazaré. Os mancebos retiraram-se, e aquele que orava tão fervorosamente, Ágabos, tomou o caminho do Monte Carmelo, ingressando no número dos anacoretas que ali viviam desde o tempo de Elias, e lá continuou pedindo ao céu a vinda do Messias prometido. Os sacerdotes, como pelas genealogias, tivessem conhecimento de que entre os descendentes de Davi havia um de nome José, que há muito vivia longe da terra natal, mandaram-no procurar, indo encontrá-lo ocupado nos seus trabalhos de carpinteiro. Recebendo ordem de se apresentar ao templo, tomou José o caminho de Jerusalém, e como durante o sacrifício apresentasse a vara verde no altar do Santo dos Santos, foi por todos observado que do ramo nasceu uma flor semelhante a um lírio. Vi então o humilde carpinteiro rodeado de uma auréola de luz, como se o Espírito Santo tivesse descido sobre ele. Todos conheceram que José era o homem escolhido para esposo de Maria, e por isso, estando presente Santa Ana, lhe foi logo apresentada Maria, que, resignada à vontade de Deus, o aceitou como seu futuro esposo. Por conhecimento sobrenatural, sabia muito bem a Santíssima Virgem que tudo é possível ao Senhor, que recebera já o seu voto de a ninguém pertencer, senão a Ele.
O casamento de Maria e de José foi solenizado em Jerusalém, sendo as festas realizadas nas proximidades do Monte Sião. A elas assistiram, além dos parentes próximos de José, muitas das companheiras de Maria no templo. Entre a assistência, notei uma família de Gofna, que além dos pais era representada por 2 filhas, todos do parentesco dos desposados. Durante as festas, que duraram de 7 a 8 dias, foram levados para os sacrifícios do templo alguns dos melhores cordeiros dos rebanhos de Santa Ana. Foi por esta ocasião que melhor pude ver a Virgem Maria com seus adornos de noiva. O vestido de que fez uso no dia de núpcias era de talha larga e vi que as mangas se iam alargando também no sentido da frente. Sobre o azul retinto do tecido, destacavam-se, como era de uso nos ornamentos sacerdotais, as cores vivas de flores encarnadas e brancas, entremeadas com outras, em menor número, de cor amarela. O manto, caindo-lhe dos ombros, descia até o chão, tendo ela durante todo o cortejo levado na mão um círio ou facho com um feitio de sceptro, donde subiam tênues reflexos de luz. Era Maria de estatura média e o cabelo de um azul dourado, os olhos de grande órbitas e habitualmente voltados para o chão, recebiam notável realce pelo contraste com as sobrancelhas, que eram de cor preta. Nos traços do nariz, levemente afilado e de linhas bem proporcionadas, refletia-se o tipo completo da raça de Judá. A boca nobre, o rosto gracioso e o queixo levemente alongado completavam os traços fisionômicos desta filha de Davi. Durante as solenidades, vi Maria caminhando com gravidade, decência e uma graça encantadora. Terminadas as festas, deixou o primeiro vestido, oferta de sua mãe, e vestiu outro menos aparatoso, que mais tarde lhe tornei a ver nas bodas de Caná. Em meu poder, conservo dele uma pequena relíquia. Nas festas de núpcias, era frequente entre os judeus verem-se noivas ricas mudar 3 e 4 vezes de vestido. Com a sua roupagem solene, a Virgem recordava um pouco certas figuras femininas de uma época posterior, como foram as rainhas Santa Helena e Santa Cunegundes, embora delas, diferenciada pelo manto, sendo muito parecido de Maria com o usado pelas damas da aristocracia romana. São José, por sua vez, apresentou-se vestido com uma túnica de cor igualmente azulada. As mangas, que a guarneciam, muito largas também, vinham prender-se por meio de cordões aos 2 lados dos ombros. O pescoço, como era de uso entre os hebreus, trazia-o envolvido por uma gola ou faixa escura, descendo-lhe sobre o peito uma larga estola de fazenda branca. O anel não era de ouro nem de prata, mas de um metal sombrio com reflexos de luz. A largura era de quase 1 dedo e viam-se em volta sinais incrustados que representavam letras. Terminadas as festas de núpcias, Santa Ana voltou com Maria para Nazaré, juntamente com outras meninas, companheiras da Virgem no templo, de quem se despediram na escola levítica de Betoron. Por seu lado, José tomou o caminho de Belém, onde tinha de pôr em ordem negócios de família, e só algum tempo depois é que seguiu para Nazaré. Vi também uma festa em casa de Santa Ana, em que, além de São José e de Maria, se encontravam mais 6 convidados e umas 6 crianças das vizinhanças. Numa segunda visão, o meu anjo levou-me de novo à casa de Santa Ana, onde já não encontrei a Virgem Maria nem José. Vi Santa Ana tomar as mãos um embrulho
e seguir com ele a caminho de Nazaré. Acompanhei-a no percurso da viagem. Atravessada a planície, onde pastavam os rebanhos, via aproximar-se de uma colina arborizada e, passando ao lado, chegar finalmente à povoação onde moravam José e Maria. A casa dos novos esposos ficava a pouca distância das portas da cidade, e à entrada dela abria-se um átrio descoberto de pequenas dimensões. Feitas as saudações do costume, Santa Ana entregou a Maria os artigos de que lhe era portadora, e quando depois se retirou, vi que a Virgem lhe fez companhia até certa distância, chorando copiosamente quando as duas se despediram. Continua no capítulo 7.